Olá, no programa de hoje estaremos recebendo a visita da senhora Kátia Silene Servídio. A Kátia é psicóloga e faz um trabalho voluntário com dependentes químicos e seus familiares, não menos de 15 anos. E ela está hoje para falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre você, família e a dependência química dentro da família. Portanto, se você tiver hoje dificuldade com um ente querido, convivendo com você e você não sabe o que fazer, fique muito atento ao nosso bate-papo, que vai ser muito oportuno. Coisas interessantes que a Kátia vai colocar para você. 15 anos de experiência é bastante tempo. Mas antes de iniciarmos, vamos escutar a palavra amiga do pastor Getúlio e voltamos já. Cláudio, equipe do programa Família, você assinante, muito bom estar aqui novamente. Eu quero convidar você a vir à Bíblia, vir à Escritura. Eu não encontro outra fonte de inspiração, de prazer, de esperança, de vida, que não na Bíblia. E eu quero convidar você a pensar comigo na palavra de um homem chamado Jeremias, profeta de Deus, que no seu tempo falou da parte do Senhor e declarou assim no capítulo 17, versos de número 7 e 8. Veja só o que diz o texto. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Talvez você pergunte, o que esse texto tem a ver comigo? Onde você tem plantado a sua vida? Onde você tem fincado suas raízes? Já parou para pensar nisso? Com tanta coisa que você já viveu, com tanta coisa que você já experimentou, com tanta coisa que você já passou, você, seus queridos, sua família, seus amigos, no que você tem firmado as suas raízes? Jeremias diz da parte de Deus, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Por quê? Porque as coisas passam, os momentos ficam para trás rapidamente. Eu cresci ouvindo dizer que cada minuto na vida é um milagre que não se repete. O que agora é presente está se tornando passado rapidamente. No que você tem depositado sua confiança? Se for no Senhor, ela vai durar e ela vai se renovar. Mas se for em si mesmo, se for na ciência, se for nas técnicas, nas pessoas, isso vai acabar tão rápido quanto começou. Jeremias diz, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, não em outro, não dividida entre ele e outro, só no Senhor. Ele é o poder supremo, aquele que tem todas as condições de trazer o alívio, o conforto, o livramento, a libertação, a cura que o seu coração, sua alma e o seu corpo tanto desejam. E é interessante que ele compara esse que confia em Deus, esse bendito, esse abençoado, cuja confiança está no Senhor, ele compara com uma árvore. Ele diz que esse é como uma árvore plantada junto às águas, águas correntes. As águas oferecem tudo o que é necessário para que o solo produza o melhor para que a árvore se mantenha sadia, em todo o tempo, no inverno, no verão, no outono, não importa a estação. O texto diz, esse é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, para dessas águas do ribeiro, extrair, eu repito, isso necessário para a sua sobrevivência. Este que é como a árvore plantada junto às águas, junto ao ribeiro, não temerá quando o calor chegar, porque do ribeiro, das águas cristalinas e correntes, extrairá o frescor, o alívio, o necessário para viver bem, para estar bem. Suas folhas estarão sempre verdes, sempre verdes. Vida, saúde, e ainda mais, não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Que tipo de frutos você tem dado na sua vida? Frutos que permanecem ou que rapidamente apodrecem? Frutos que geram pela sua semente novos frutos ou frutos que por morrerem rapidamente apodrecidos não geram mais nada? Em Deus, confiando em Deus, sendo abençoado e bendito em Deus,
você vai experimentar o que jamais imaginou na sua vida. Confie nele, busque por ele, espere nele, acredite nele, porque ele acredita em você, ele te ama e ele quer te abençoar. Seja feliz. É sempre bom ouvir a palavra amiga do pastor Getúlio. Obrigado, pastor. Agradecemos a participação de vocês, assinantes da NET, que entram em contato conosco, tiram suas dúvidas. E se no programa de hoje você tiver alguma dificuldade, que vai perceber que nós podemos ser úteis, continue entrando em contato. Busque mais informações, orientação, através do nosso e-mail, programabc@netserviços.com.br e através do nosso hotline, 11 973 18 84 36. Nós temos aqui uma especialista para falar com você e vai te dar muitas dicas importantes, ou colocar junto com a nossa querida Kátia. Portanto, vamos bater um papo gostoso. Tudo bem com você? Tudo bem, Cláudio. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada eu. É muito importante a gente conversar com pessoas que lidam, que estão nesse segmento, e para mim foi uma surpresa, né, telespectador? Ela falou que já passou pela nossa casa há 15 anos atrás, coisa maravilhosa. Ela fez uma parte do seu trabalho, foi isso? Seu TCC, o que foi? O TCC não, mas especificamente foi estágio, e há 3 anos atrás. Agora, eu conheço a casa já há 15 anos, que eu já fiz trabalho voluntário lá na casa há 15 anos, de 15 anos para cá, assim. Maravilha. Então, 2 vezes muito obrigado pela Obrigada época que você ficou e agora para dividir um pouco das suas experiências. E acredito que de lá para cá você não parou mais. Você se inspirou lá? Trabalhando, né? Porque lá você foi numa casa de mulheres. Isso, eu fazia estágio, né? Primeiro eu fazia um trabalho voluntário lá na casa de mulheres, depois virou um estágio, né? Por conta da faculdade, aí virou um estágio. Maravilha. E já que você trabalha com a família, então vamos lá, vamos já começar pela família. Qual a importância da família no tratamento da dependência química? Então, Cláudio, a família é a peça-chave no tratamento da dependência química, né? Eu não posso imaginar um tratamento bacana, realmente bacana, sem a ajuda da família. Lógico que muitos dependentes conseguem, né, sem a ajuda da família, às vezes não tem família e às vezes conseguem sem a ajuda da família, mas a família ajudando, né, e essa peça-chave tanto pode ser para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, se a família, se ela consegue ter um rumo ali junto com o dependente, se ela consegue apoiar, se ela consegue perceber a doença, saber o que é a doença, então essa família pode ser uma ajudadora, pode ajudar a não ter conflito em casa, pode ajudar a não se desenvolver um outro transtorno em casa por conta da dependência, dos problemas que a dependência traz, e também a família pode ajudar a entornar o caldo, né? Pode olhar não como doença, né? Pode fazer algumas coisas que também prejudicam aí na hora de um tratamento e de um início de tratamento. Sem dúvida, mas você estava falando e eu fiquei curioso. Assim, a gente tem muitos estagiários que passam pela nossa casa, e num desses dias eu estava com um grupo de uns 15 estagiários de psicologia, e eu perguntei, quem gostaria de trabalhar na área da dependência química? Dos 15, 2 levantaram as mãos, só 2. Aí eu perguntei, você tem, assim, conhecimento dentro da sua família ou alguma dificuldade? Os 2 disseram, nós temos. Eu tenho, e o outro falou, eu também. E os demais, eu vi que alguns não estão nem aí para fazer um estágio dentro dessa área, não é? E você se interessou, uma vez que você falou que há 15 anos atrás fez um estágio na nossa casa, então minha pergunta, o que te levou, porque é uma área difícil, precisa ter muita boa vontade, muito amor, muita humanidade, que é o que falta para muitos órgãos que não têm um olhar com essa humanidade, não é? Porque quando a gente vê, hoje nós precisamos somar. Hoje nós temos o governo federal que fala combater o crack, mas existem mais comunidades hoje veladas ou ainda
não credenciadas por medo das autoridades, porque não vê a autoridade como parceiros para atuarem, não é? Em contrapartida, você vem há 15 anos fazer um estágio numa comunidade e abraça essa causa. Ah, dirigentes e governadores, por que vocês não têm um olhar como essa psicóloga teve há 15 anos atrás e abraçou essa causa? É mais fácil vocês fecharem uma comunidade do que nos ajudar. Você já viu isso? Você já ouviu muitas histórias. É mentira o que eu estou falando? Não, de jeito algum. É isso aí mesmo. Não tem um olhar para a dependência de substâncias psicoativas. E por que o governo não tem esse olhar? Né? Da mesma forma que a sociedade, eu acredito, também não tem esse olhar, Cláudio. Primeiro, porque tem esse estigma grandioso na dependência, que é de ser vergonhice, safadeza, falta de força de vontade, né? Precisa de muita força de vontade, enfim. Então, não tem esse olhar da doença, que é uma doença, que o indivíduo não escolhe ser dependente químico, que a família não escolhe ter um filho dependente químico. Né? Então, falta para a sociedade, né, e principalmente a sociedade, aí precisa desse governo, né, colocar olhos, colocar foco nessa doença, porque não é qualquer coisa, é uma super doença que está atingindo muita gente por aí, porque para quem você perguntar, a pessoa tem um problema de dependência na família. Verdade. Né? Então, todos nós estamos envolvidos com a dependência química, se usamos, se não usamos, se tem alguém em casa ou não. Porque você para seu carro no semáforo, pronto. Vem um menino ali, leva seu relógio, leva sua corrente, leva a sua vida, porque ele precisa usar droga. E porque o governo não consegue... Não, e não tem essa sensibilidade, porque o preconceito é meu, é seu, é do governo, são dos órgãos, são de pseudos entendidos que não entendem. Isso. O preconceito é geral, porque eles têm dificuldade. É na escola. Eu tenho casos que eu recebo que a família fala, ele foi convidado a se retirar da escola. Absurdo. Com certeza, a escola não tem um especialista ou alguém que entenda sobre dependência, porque precisaria ser a família ser tratada e o dependente, o usuário, que ainda não se tornou dependente. Mas às vezes é excluído. Nós não estamos aqui para excluir, nós estamos aqui para incluir e não excluir. Trabalho, escola, sociedade, até na família, às vezes a gente ouve, os tios não querem que ele anda com os primos, porque ele usa, sabe? É um preconceito generalizado de uma doença, como a Kátia disse. Todos nós precisamos estar atentos e com um olhar muito mais humano, porque a doença é muito complexa. E se todos não nos envolvermos, como é que fica? Então, Cláudio, você falou sobre a escola, sobre o professor, sobre essa educação. Aonde que está? Quando a gente vai se preocupar com o dependente já está no fundo do poço, já está mostrando ali. Mas por que a gente não tem lá na escola, lá no início, né? Educação. Olha aí a campanha que teve para o cigarro. Né? Então, hoje você vê meninos de 10, 9, 8 anos dizendo, papai não fuma, faz mal, vai acontecer isso ou aquilo. Mas e por que a gente não tem isso para a droga? O que falta? Né? Então, a gente percebe essa desinformação em todas as classes sobre o que é dependência química. Você falou a respeito, né, não pode andar com meu filho. A doença é contagiante, porque quando você tem um dependente químico por perto, você se envolve naquilo, é contagiante. Mas não é contagiosa. Não é porque ele usa que o meu filho vai usar. Né? Não é isso. E aí precisa humanizar, precisa mostrar isso, precisa praticar isso, né? E a gente está muito atrasado, né, em tudo que se refere à política pública, enfim. Sem dúvida, estamos atrasados. Né, atrasadíssimos. Existem outros estados que não é de São Paulo, outros estados que estão muito mais à frente de São Paulo. Tem um olhar mais humano, que talvez numa linha direta, quando você pede ajuda, a pessoa fala, calma mamãe, calma papai, nós estamos aqui para te ajudar. Não faça nada. Onde você mora? Deixa eu localizar um local, procure tal. Às vezes dá até o nome, não é? Então, nós aqui no estado de São Paulo, onde que é a cidade, sei lá, é a locomotiva desse país, precisaria ter um cuidado, um olhar muito maior das nossas autoridades, muito mais humano, sabe? Estamos aqui para somar, dividir, nunca, e subtrair muito menos, mas para multiplicar nós das comunidades terapêuticas. Eu falo em nome de muitas. Sim, é isso mesmo.
É isso, não é? Isso Você mesmo. já deu mandado em outras comunidades? Já, em várias. Várias. Assim, eu fiz trabalho voluntário em várias comunidades, né? Continuo fazendo ainda. Então, o que a gente vê é essa dificuldade que a comunidade tem para angariar recurso, verba, para ter facilidade de locomover esse interno, que ele está ali, ele precisa fazer um exame, ele precisa sair dali. Então, tudo é ali dentro. E as comunidades vivem de boa vontade. E tem de boa vontade mesmo, porque esse pessoal que chega, que são elegíveis para uma comunidade, porque ele já pastou muito, ele sofreu muito, a família então nem se diga. São pessoas que não têm recursos econômicos, e há uma diferença. Aqueles que podem pagar, mas as comunidades terapêuticas, principalmente as religiosas, o olhar público está tão longe, não tem praticamente custo, vive de doações. Então o olhar deveria ser muito diferenciado para tudo, até nas instalações, até da equipe deveria ser ofertada, porque é um local que tem pessoas que amam fazer esse trabalho. Sim, e a gente está trabalhando com uma doença. Então, a gente precisa dessa ajuda governamental, porque a maioria das pessoas que trabalham na comunidade são voluntárias, pessoas de boa vontade. Então, a gente vê, chega a pessoa para internar, não pode pagar. E eu conheço um monte de donos de comunidade que internam em carência. Fazemos isso. Que interna, eu sei, porque acompanho você há bastante tempo, né? Bastante tempo. Então, assim, se você não vai internar, né? Principalmente a sua história, que eu conheço um pouco. Então, assim, você vê a pessoa lá, olha, eu não quero usar crack, deixa eu entrar aí. Você vai deixar a pessoa? Nunca. Não deixa, né? E o governo não vê isso, né? Acha que... Mas... Não. E diga lá, como as substâncias psicoativas podem afetar tanto o dependente, a família e os amigos? Então, o uso, né, da droga, a droga ela afeta mesmo que for só o uso esporádico. Porque se uma pessoa usar a droga só uma vez, nessa uma vez ela pode bater o carro, ela pode... né? A gente vê o grande problema público da droga muitas vezes fica no uso nocivo do que na dependência. Porque aquela pessoa que ainda não chegou na dependência, ela está ali no uso nocivo, e o que é? Ela sai, ela vai para a balada, né? No nosso país, o nosso hábito de beber é essa bebida, tudo de uma vez. Então, o indivíduo fica segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não bebeu nada. Mas na sexta ele diz, hoje eu posso. Hoje eu desconto. Hoje eu desconto, hoje eu vou beber todas, hoje tem happy hour. Então, ele sai, ele bebe todas, né? Tem até um nome para isso, é beber em binge, e ele bebe todas, né? Ele não é um dependente químico ainda, mas ele saiu, tomou todas com os amigos, foi dirigir, bateu o carro, morreu uma família, destruiu uma vida, porque não tem, né? Não temos apoio educacional, não temos apoio, essa campanha do trânsito toda que foi feita. Mas cadê a averiguação? Como você disse, perdeu-se a família... ele pode ser preso, paga-se uma fiança e aí ele sai logo para matar outra família. Tem lei? Que tipo de lei? Precisa acontecer para quem? Porque até hoje nós estamos vendo então a política falhando em tantos os setores, porque mortes e manchete vemos todos os dias. Beber em bico, como você falou em binge, que hoje é comum. O uso, né, 5, 7, 8 doses já é o suficiente para a pessoa perder a coordenação motora. Enfim, nós estamos vendo nos finais de semana desastres e mais desastres. E não tem alguém para falar assim, olha, tem que ter punição, gente, uma punição mais severa. Porque se não tiver punição, a coisa não tem mais assim, paralelos. A gente não tem mais parâmetros para falar aonde está chegando a calamidade, a falta de pulso de governos, de pessoas que estariam por trás, para colocar mais regras, mais disciplina, porque, infelizmente, são vidas. Fora a da própria família, a de outros que não tem nada a ver. Sim. E a gente vê, Cláudio, que assim, muitas vezes, eu nessa caminhada, muitas vezes eu pensei em desistir. Tenho certeza que você também pensou em desistir. Porque você está nadando ali contra a maré.
Você está tentando fazer uma coisa que você vê que não vai, que não tem, né? E é complicado a gente pensar em desistir, né? Mas aí, por amor, a gente acabou ficando, né? Então, como que essa droga afeta a sociedade toda, né? E quando eu digo droga, estou falando do álcool, principalmente. Né? Porque quando fala álcool, álcool é droga, e o álcool principalmente. Então, as nossas famílias, né? A família brasileira, ela tem esse hábito. O papai bebe em casa, o papai chega bêbado em casa, e tudo isso é uma construção, né? Então, precisa começar lá da base. Eu queria trabalhar com dependência química, mas eu queria trabalhar antes. Porque quando a gente que trabalha diretamente na comunidade, a gente trabalha com dependente químico, a gente já pega depois que o cara já se destruiu, já destruiu a família, já destruiu a sua própria vida, e aí é um recomeço, precisa recomeçar. Agora, não dá para trabalhar com a criancinha que foi para a escola com 7 anos? Sem dúvida não que dá sim. para a gente contando, não dá para a gente educar, né? Por que a gente não está fazendo isso? Começa por aí. A disciplina vem da base. Sim. Tem que ter base. E estamos sem base. Infelizmente, é uma grande verdade. Há países assim, de primeiro mundo, vamos dizer, que adotaram políticas na base, já no início da educação. Sim. Então, a criança nasce, já vem com uma maturidade na adolescência de evitar cigarro, principalmente, Sim. o álcool. Então, tem países que adotam uma política já de prevenção de base. E quando se fala, Cláudia, em política pública, eu fico muito impressionada. Porque cadê essa política pública que não proíbe a venda? Menor de 18 anos agora não pode comprar. É mentira. Compra. Compra. Então, assim, por que não faz ali uma política? Olha, aqui nessa área, uma área, né, que a gente vê que é mais carente, aqui não pode vender, aqui vai ter até tal horário. Por que não coloca uma política pública em ação? Mas é uma política pública falada. E aí, para a dependência química, não adianta falar. Uma coisa que geralmente a gente sabe, não é? E a gente costuma ver, cada um tem um olhar, e eu não sei se o olhar de 10, 15 anos é o mesmo olhar. Não me parece que seja o impacto da família quando fica sabendo daquela pessoa querida que está utilizando uma substância. Você percebe uma diferença em cada momento, em cada fase? Hoje, qual é o impacto de uma família ao saber que o filho está utilizando uma substância? Então, Cláudio, a gente percebe, assim, a primeira coisa da família é a negação, né? Então, é uma defesa mesmo. O meu filho não. Né? Não, meu filho não usa. Não, o amigo dele, meu filho, de jeito nenhum. Ele não põe nada na boca, imagina. Quer ver? Vamos conversar com ele. Vamos lá perguntar para ele se é verdade. É isso. E vai perguntar para ele se é verdade, vai dizer que não, lógico. Então, essa defesa, né? Esse mecanismo de dizer não. Depois vem a raiva. Né? Então, o que a gente sente na família é que a família, quando vai procurar, está cheia de raiva, né? Tá com, e assim, você tem que parar de usar isso não pode, né? Assim, e aquela raiva e que gera briga, essa raiva, essa briga toda, isso vai gerar um descontrole dentro da família, né? Até que chega para nós quando já está na exaustão emocional. Né? Porque aí já não tem mais o que discutir em casa. E depois todo esse mecanismo. Porque quando a gente não entende que a dependência química é uma doença, o que a gente faz? A gente esconde das pessoas, a gente não conta que a gente tem um dependente em casa, a gente não procura ajuda, porque a gente se envergonha por aquilo, porque a gente não entende que é uma doença. Se seu filho tivesse câncer, você ia esconder? Você ia deixar ele trancado dentro de casa e não ia procurar ajuda? Verdade. Seria assim o caminho da lógica que você coloca, se há uma lógica nesse percurso da doença, você vê que tem? Eu vejo sim. Assim, o adoecimento, ele não é da noite para o dia. Olha, meu filho está dependente, não é isso. Então, o que acontece? Esse indivíduo, ele deixa de se relacionar com a família. Esse indivíduo que tinha o pai como herói, o pai passa a ser inimigo e o herói é o amigo. Né? Então, esse indivíduo que ia para a escola e que fazia e que estudava, ele se transforma, ele se modifica. E o problema, eu acho, da família brasileira, que hoje o que eu percebo é assim, tudo bem, deixa ele. Olha, coitadinho do menino. Mas ele trabalhou até sexta-feira, ele merece tomar um pó.
Então, a doença não aparece de uma vez. Todos os caminhos para a doença, eles vão se fazendo. E aí, se a família está centrada, se a família está atenta, se a família tem autoestima para dizer não, se é uma família que tem ali as regras, né? Então, a gente consegue ver isso lá do começo. Agora, deixa ele, coitadinho, ele pode beber um dia, o que tem, né? O papai bebe também, o que tem ele beber, enfim. Vamos por aí. Pior que é por aí mesmo, né? Eles vão minando, porque Sim. isso acontece uma vez ou outra, haveria necessidade de ter uma punição, Sim. não é? Porque não é novamente, vai sair, vai acontecer novamente. Quando isso aconteceu a primeira, vai acontecer a segunda. Sim. Então, há necessidade que a família procure informação. Primeiro porre, veio mal, os amigos trouxeram para casa, esbarrou o carro ou bateu o carro, já são sinais que a família tem que tomar providências. Não é esperar a segunda vez, não. Você concorda com isso ou vai esperar a segunda e a terceira? Não. O que você sugere quando isso começa a acontecer? Primeiro, um relacionamento claro em casa. Nós precisamos da casa ter um relacionamento claro e ter regras estabelecidas, porque toda casa precisa disso. Então, pai e mãe não é amigo, não é coleguinha. Pai e mãe precisa se estar no seu papel de pai e mãe. Né? Olha, estamos aqui, estamos te educando, estamos, né? Então, temos direito de que você cumpra as regras da casa. E a casa, a regra não é só para o filho, a regra é para a mãe, a regra é para o pai. Então, quando a gente percebe que alguém saiu da regra, né? E isso pode ser o filho, pode ser quem for, alguém saiu, né, daquela disciplina, do que a gente tem por certo aqui em casa, então o que a gente vai fazer? Vai sentar, vai conversar. Então, é super importante essa conversa, né? E também acho importante, olha, para você atingir tal coisa, você precisa fazer tais coisas, não é? Né? Então, tudo precisa ter. Né? Agora, olha, não, no final do ano a gente dá um tablet, e aí a gente dá, né, uma moto, e a gente dá um carro, mesmo que a pessoa não está correspondendo, né? Então, e uma das coisas mais perceptíveis na família são a desordem dos sentimentos, tanto gerado na família, que gera na família, como para o dependente. Não é? Os sentimentos há uma modificação gritante. Sim. Aquilo que você falou, já, o sentimento de raiva, sentimento de vontade de agredir, a aspereza do filho, ou se não é do filho, é do usuário, há uma inversão de sentimentos. Sim. E principalmente, Cláudia, assim, o que a gente vê é o isolamento, né? Porque o filho, assim, esses sentimentos, eles são comuns, né? Porque tanto o dependente quanto a família passa pela raiva, passa pela culpa, passa por essa angústia, passa por a troca de amigos. O dependente, ele começa a beber um pouquinho, usar uma maconhinha, de repente ele não quer mais amigos que não façam isso. Então, ele muda de turma. Ele larga aqueles amigos e começam amigos novos. A família, quando começa a descobrir, então vem o vizinho lá e diz, olha, seu filho está usando. Pronto, aquele vizinho já não vou ser mais amiga dele, vou separar. Então, a família também começa a se isolar daqueles que sabem do uso do filho. Então, tem um isolamento das duas partes. E o isolamento é o pior que pode se acontecer dentro de qualquer doença, não só da dependência química. Sem dúvida. Pois é, telespectador, tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. A Kátia convive com essa situação, com famílias, nós também convivemos e estamos falando do que normalmente, como a família procede diante dessa situação. Mas o bate-papo está muito gostoso, mas agora nós vamos fazer aquele break, aquele intervalinho, toma o seu café que nós vamos tomar o nosso e voltamos já.